gostaria de falar um pouco sobre o preceito dominical. O que é isso? O terceiro mandamento nos fala guardar domingos e festas. Como nós sabemos, foi no domingo, primeiro dia da semana, que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E por isso, desde então, os cristãos reúnem-se no domingo para celebrar a Eucaristia, para celebrar a memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo, isto é, a sua Páscoa. Transferindo-se assim o preceito do sábado, como viviam no tempo da antiga aliança, para o domingo, na nova aliança selada em Jesus. Para nós, cristãos, é uma obrigação ir à missa aos domingos. Primeiro porque é uma obrigação para com Deus dar a Ele o devido culto. Deus é o nosso Deus. Nós devemos ser os seus adoradores, como dizia aquela antiga canção. Devemos prestar culto a Deus porque nós somos suas criaturas. É uma obrigação da nossa natureza, uma obrigação moral da nossa parte para com Deus, prestar-lhe o culto devido. Eu costumo fazer uma breve matemática. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, uma semana tem 168 horas. Digamos que ir à missa, assistir à missa e voltar a casa dê em torno de 2 horas. O que são 2 horas de 168 horas que nós temos semanalmente? Que só temos porque Deus nos deu. Porque é Deus quem nos dá o respiro. Porque é Deus quem nos dá a vida. Se não fosse assim, não teríamos nem sequer um segundo. E nós devolvemos 2 horas para Ele. Pouco mais do que 1%. É bem pouco, não é? Pois bem, deveríamos dar até mais. Mas esse é o mínimo. Por isso é um preceito. É o mínimo que devemos fazer para garantir que estamos dando a Deus aquilo que é seu por direito. É um direito de Deus, por ser Deus e por nos ter criado, que lhe prestemos culto. E nós fazemos isso indo à missa todos os domingos. E também, ao longo do ano, tem alguns outros dias que também são preceito. Por exemplo, o dia de Corpus Christi, que é uma quinta-feira. O dia da Imaculada Conceição, quando cai num dia de semana, 8 de dezembro. O dia do Natal do Senhor, pode cair um dia de semana também, é dia de preceito. Enfim, nós temos alguns outros dias de preceito ao longo do ano. Mas, em geral, o preceito é apenas o do domingo. É uma pena quando vemos muitos cristãos católicos que não veem problema em faltar à missa no domingo. Aliás, consideram até um pecado glamouroso, falam até em voz alta, como se fosse algo normal. É um pecado grave, é um pecado contra um dos 10 mandamentos. Ou seja, é um daqueles pecados que você precisa se confessar primeiro para comungar depois. Como qualquer outro pecado, como adultério, como roubar, faltar à missa no domingo é um pecado mortal, é um pecado gravíssimo. Aliás, permita-me lembrar que é um pecado ainda mais grave. É importante reparar a ordem dos mandamentos quando eles nos são apresentados. O preceito dominical nos é apresentado como o terceiro na lista dos mandamentos. Vem muito antes do matar, do roubar, porque o objeto desse mandamento é o culto a Deus. Quem desrespeitamos quando ferimos esse mandamento é o próprio Deus. Por isso, é um pecado muito grave. Muito mais grave, por exemplo, do que mentir, por exemplo. E muitas das vezes nós não reparamos. Porque se eu minto para o meu irmão, ele fica triste, ele chora, ele vira a cara para mim. Se eu brigo com o meu irmão, ele pode me dar um soco. E aí eu vou perceber a consequência do meu erro. Se eu falto à missa no domingo, Deus não manda um raio do céu para partir a minha cabeça. E talvez por isso a gente não perceba a gravidade de faltar à missa aos domingos. Quando um cristão católico viaja, por exemplo, antes de sair de casa, ele procura saber onde ele vai passar o fim de semana, se ele vai ficar na casa de um parente, se ele vai alugar um quarto numa pousada, e ele procura saber quanto custa, o que tem nessa pousada, se o café da manhã está incluído, se as demais refeições estão incluídas, onde ele pode comer, se tem estacionamento, enfim, ele prepara a viagem completamente. Se ele é um bom cristão católico, ele também deve preparar. Antes de sair de casa, ele deve pesquisar, e hoje a internet nos ajuda a saber isso, onde tem igreja e se tem missa. Às vezes tem uma igreja perto, mas às vezes é uma capela, que não tem missa todo final de semana.
Então, eu preciso conseguir o número dessa capela e ligar para lá e saber, olha, eu esse final de semana estarei aí, eu gostaria de saber se tem missa nessa capela. Não, não tem. Qual é a igreja mais próxima e qual é o horário da missa? Isso é uma obrigação. Assim como eu procuro saber o horário do ônibus, eu preciso saber o horário da missa. Trouxe para vocês um texto, alguns textos dos primeiros cristãos que se reuniam no domingo para celebrar a fé. Nos primeiros séculos, como vocês sabem, para os cristãos, viver a fé era algo que levava muitas vezes ao martírio, ou seja, eles morriam por professar a fé porque ser cristão era um crime. Então, na época da perseguição promovida pelo imperador Diocleciano, São Justino, que é mártir, no século II, escreveu assim: quando durante a perseguição de Diocleciano viram as suas assembleias interditas com a máxima severidade, foram muitos os corajosos que desafiaram o edito imperial, preferindo a morte a faltar à Eucaristia dominical. Eles iam à missa sabendo que poderiam morrer por ir à missa. E quantas vezes nós, por uma chuva, por um jogo de futebol, deixamos de ir à missa? Depois, ainda vemos assim: foi sem qualquer temor que celebramos a ceia do Senhor, diziam alguns cristãos que foram mártires na África. Porque não se pode, continuam eles, não se pode deixá-la, a missa. É a nossa lei. Não podemos viver sem a ceia do Senhor. E ainda um dos mártires confessou: sim, fui à assembleia e celebrei a ceia do Senhor com os meus irmãos, porque sou cristã. São João Crisóstomo dizia: podes também rezar em tua casa, mas não podes rezar aí como na igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus a um só coração. Há lá qualquer coisa a mais: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o laço da caridade, as orações dos sacerdotes. Meus irmãos, unamos-nos num só corpo, numa só alma, numa só fé, juntos com Cristo e com a Virgem Santíssima e com os anjos e com todos os santos que estão presentes em cada Eucaristia. O Senhor deu-nos o presente do seu corpo e do seu sangue. Não façamos pouco caso dele. Vamos à missa. Se precisamos confessar, confessemos-nos e comunguemos para receber o Senhor.